A família está mais aliviada. João conseguiu finalmente marcar uma consulta com uma médica. Nada como buscar um profissional. A cardiologista, gente boa, me atendeu super bem. E ela disse que o meu coração é o coração de uma pessoa ativa. Agora, para garantir uma recuperação tranquila, ele pode voltar aos poucos para o trabalho. Tem que ir devagarinho, não vou forçar muito, principalmente na enxada, que é onde pega mais, né? O estilo de vida que eles levam no recanto é o sonho de muitos. Daiane e João acreditam que não existe nada mais importante que a família. E o maior propósito da vida são os valores passados aos filhos. As suas escolhas colocam sempre em primeiro lugar a segurança, o cuidado, a disciplina e o direito de educação aos filhos. Poxa, eu e a Dai, a gente tá muito pensativo em tudo isso, sabe? A gente tá tentando encontrar a nossa tribo agora. A construção de uma sociedade mais justa e coerente começa com o comprometimento da família com o futuro. E eles são exemplo disso. Bom dia, meus queridos, estamos começando mais um dia agro. É, um dia agro na montanha, no recanto. Olha só, céuzão hoje, bonitão. Mal comecei e já acabou a bateria no meio da fala. Não tinha posto uma bateria nova. Aí, gente, eu nem lembro o que eu tava falando. Acho que eu tava dando bom dia pra vocês, né? A gente tava começando o dia tá bonitão aqui, o céu tá limpo. Eu já vou daqui a pouquinho já ir lá, terminar de capinar minhas batatas doces. Ontem, né, com a ida ao médica lá, já tem algumas novidades, assim, em relação ao trabalho. Tô conseguindo voltar aos pouquinhos, assim, eu não posso ficar forçando. Se começar a doer, eu tenho que parar, né? Mas eu não vou deixar de voltar agora para as atividades, né? Ela disse que eu posso ir fazendo as coisas, só que se eu forçar demais, pode doer muito, né? Mas é aquilo mesmo, costocondrite, que realmente a gente tava desconfiando que fosse. Até o momento tá se validando, a gente vai fazer os exames ainda para ver se tá tudo bem, mas é o que tudo indica. Eu só vou pedir os exames para desencargo de consciência com ela. Mas é isso, gente, vamos ali alimentar a bicharada. Estamos começando mais um dia. Hoje a gente tem mais algumas coisinhas para fazer ainda, em termos de algumas reuniõezinhas, algumas coisas. Mas é 6 e pouquinho da manhã, o dia tá começando. Então, bora com a gente dar uma trabalhada no sítio? Bom dia, meninas. Tudo bem? Bom dia, mamãe Pig. Oi, filho Pig. George? Ele quer que eu solte as cabras, né? As cabras? Soltar elas? Ele tira a mão da Daya porque ele quer ir. Ó, aqui tá as galinhas também. Vamos dar uma comidinha pra elas, dar uma limpadinha. Aqui, gente, ó, esse aqui é o caprilzinho, né? Todo dia tem que limpar aqui, ó, tem que passar uma vassoura, né? Por isso que o capril, ele já é feito com esses buraquinhos, né? Pra varrer, pro cocôzinho delas cair ali embaixo. E aqui em cima tá sempre limpinho. Então, todo dia a gente solta elas e aí faz uma limpezinha ali dentro. E aí elas, quando elas dormem, tá sempre limpinho. Porque o grande problema dos cabritos, né? Das ovelhas também, é a questão deles poderem dormir no sequinho e no limpinho. Se eles dormirem no molhado ou sujo, assim, na umidade, aí dá problema. Aí eles acabam ficando doentes mais fácil, né, Débora? Ela gosta de um carinho, dando um chameguinho, ó. Ai, meu Deus, tá bom, eu coço aqui em cima, então. Ai, como ela gosta de uma coçadinha. Vamos lá, então, soltar? Primeiro eu vou dar comida pra essas aqui, depois eu solto vocês, tá bom? Someone will take the time. Don't go looking, babe. Here I am. Now if you want a real good friend, or if you need some sweet loving, or if you're looking for someone who won't pretend, don't go looking, babe. Here I am. Why just crawl? Life's just
faith that you are. Ó, galera, eu já fiz mais uns tantos aqui. Faltou só esses aqui pra fazer agora. Como eu falei pra vocês, né? Tem que ir devagarinho. Não vou forçar muito, principalmente na enxada, que é onde pega mais, né? O resto das coisas dá pra fazer mais de boa. E choveu ontem à noite, então tá bem bom. Tava bom de capinar ali. Dava pra tirar bastante. Quando tu tira assim, ele já vem junto até com a raiz, assim. É bem legal. Daí rende, né? Porque quando tu tem que ficar ali batendo, é o raspando. E às vezes a raiz não vem junto e tal, daí é mais difícil. É isso, eu vou lá pegar uma fita. Hoje o pessoal da obra veio, ontem eles não tinham vindo. E aí eu acho que hoje vamos botar o piso na cabana, galera. Vamos ver. Então, gente, nós vamos... Temos que ir até no material de construção agora. Eu vou lá pegar não, vou encomendar uma madeira lá pra fazer a torre da caixa d'água, que vai ser ali em cima. Então, já vou lá, já vou pegar o milho, já vou fazer umas coisinhas que tem que fazer e por aí vai. Gente, amor, puxa ele pra fora, mostra pro seu. Olha só o que é da Olha só, gente, o que sobrou do coisinho. Esse aqui é coraçãozinho, carninha de porco, carninha de frango, daí batata doce. E esse aqui é uma linguiça campeira caseira de frango com queijo, gente. Será que vai ficar bom isso? Gente, ó, já voltei, já fui lá na material de construção, peguei o milho que eu precisava. Aí cheguei em casa agora. Ah, e também já resolvi sobre as madeiras da nossa torre da caixa d'água. Então eu já resolvi isso aí também. Acho que vai ser um negócio bem legal. E vai ficar bem maneiro. E cheguei em casa agora. A Dai tá com um pouco de dor de cabeça. Ela tá nervosa, um pouco por conta de outras questões também, da educação do Antônio e tal. Então ela tá com um pouquinho de dor de cabeça. A gente tava tentando resolver algumas coisas nesse sentido. E aí agora eu vou pegar o Gabinho aqui um pouquinho, ficar um pouquinho com ele enquanto o almocinho fica pronto. Voltamos para almoçar agora, galera. É, chegou a hora do almoção já. Olha quem é que vai comer na super cadeirinha. Eu vou comer nas minhas super... Quem é que tá relaxando aí? Calma que eu boto o joelho agora. Porque eu vim aqui tão rápido que eu boto o joelho. Tão rápido que botou o joelho. Vamos comer então? Dei, eu quero comida. Yeah! Vamos curtir um rock aí, galera! O Antônio disse que eu pareço um astro de rock and roll, não é verdade? Ó, tava amarrando o cabelo. Olha meu cabelo, galera. Você nunca viu meu cabelo, ó. A Vanessa se assustou quando viu o doutor. Ah? Aí, ó. Nossa, tá tudo embaraçado também aí, ó. Mas dá pra... Usa boné, né? Eu uso boné e uso ele amarrado embaixo do boné, mas aqui, ó. O que tu acha, filhão? Qual o som que nós vamos ouvir? Come, Rezoar. Hã? Jesus voltou? Então bora lá continuar capinando, galera. E ó, os pedreiros é 4 horas e já foram embora faz tempo, né? Meu Deus, tá virado. Deixa eu arrumar isso aqui, senão eu não consigo falar. Aí, agora sim, tá ajeitadinho. Parece um tonel de 18 litros, mas tá sempre arrumadinho. Esse aqui é o sacão de milho que pegamos hoje lá, 25 quilos. Vamos ali depois pra arrumar para as galinhas. A porta ainda não consegui arrumar, gente. Eu quero ver se amanhã dá certo. Deu ir em algum eletricista pra tentar arrumar o vidro, né? Bora lá pra casa ver o que os pedreiros fizeram, porque já era 3h30, foram embora hoje, né? Pararam meio cedo. Ó, gente, olha que bonito que ficou. Aqui, aqui tu disse que ficou fora de encaixe? Aqui ficou uma pontinha, ó. Uma pontinha aqui. É, mas essa pontinha aqui eu podia ter vindo um pouquinho mais pra dentro aqui. É, mas daí ela saía fora. Não, mas isso ali depois dá pra vir, acho que com a... Eles tiram com aquela máquina de polir, sabe? Aí tira o cantinho ali. Do lado de cá já ficou mais certinho, ó. Aqui que vai ser legal, ó. De sentar aqui com os pés aqui, se encostar ali. Ah, e aqui tem uns quantos tomando chimarrão, né? É, né? E ó, aí que eles fizeram também, limparam tudo, já deixaram tudo limpinho, que amanhã eles começam a botar o piso. Aqui também tem a soleirinha da porta, ó. Papai, ela pra Aqui hoje ficou começar legal. a botar o piso. Era, né? Mas eu acho que eles decidiram só limpar hoje. Na verdade, eles foram embora, era 3h30, né, amor? 2h30. Eu falei 3h30, mas foram 2h30. Aqui também já botaram a soleirinha aqui na janela. É isso aqui, ó. Ó, gente, aqui, ó, daí eu tava perguntando também, né? Essa porta que a gente comprou aqui, que ela vem com essa parte do caixilho pronta, ela tem uma regulagem, ela regula conforme a largura da parede. Então, ó, até 5 centímetros aqui ela cobre com a vista, tá vendo? Então ela vai encaixar aqui a vista e vai vir pra cá. Eu só acho que ficou mais largo aqui, mas eu vou ver se tem 5. Até 5 centímetros ela cobre. Ó, gente, deu 4 centímetros, deu um pouquinho menos de... na verdade deu 4, bem certinho. Então ele vai cobrir aqui, vai ficar bem legal. Que daí não precisa fazer de acordo com a largura, né? Porque essas portas aqui, quando faz que nem, por exemplo, essa daqui, ó. Essa aqui foi feita já da largura certinha, né? E aí ela fica bem justinha. E aquela lá regula na vista, porque essa aqui a vista vem aqui por cima, né?
do lado pra ver o tamanho que tá o Antônio, mãe. Olha lá. O Antônio já tá... Mas eu não sou referência, sou uma Nani. O Antônio já tá batendo embaixo do sovaco da Dai. Tá feliz, cara. O pessoal tava trazendo a argamassa aqui, que vai precisar pra botar o piso amanhã. 10 sacos de material de construção ali, o caminhão quebrou bem na casa do vizinho ali. O vizinho mandou uma mensagem avisando que tá lá. Só que eu não quero, porque eu não vou bater 10 sacos de cimento sozinho, né? Já tô com essa dor nos peitos aí. E nos peitos parece que eu tô com a dor nas tetas. E aí eu não vou lá buscar, né? Mas vamos ver, acho que talvez daí vai ter que ir amanhã de manhã. Ver se vai baldear lá pra trazer pra cá, ou a hora que o pessoal estiver aqui, pra trazer pra fazer, senão daí atrasa de novo. Porque já era pra ter... Tá mais adiantado, né, gente? Já era pra ter acabado quase um mês atrás, na verdade, né, vida? Tá demorando bem mais do que era pra demorar, né? Porque, enfim, vários motivos. Mas é isso, gente. A gente tá indo o quê? Pro 3º mês de obra, né? 3 meses, né? É isso, gente. A obrinha tá aqui. Eu vou fazer agora, eu vou cair lá de volta lá nas batatas doces lá, aproveitar o solzinho do final da tarde, que daí é mais tranquilo. E aí, como de manhã não chegou a... Tipo, na hora que eu tava fazendo ali, começou a doer, eu parei, daí agora não tá doendo mais. Daí eu vou voltar lá pra dar mais uma pegada. Então, aos pouquinhos a gente vai fazendo. E amanhã eu não sei nem o que nós vamos fazer ainda, amor. Nós vamos sentar e começar a planejar de volta, porque agora já tá começando a ficar melhor. O final da obra aqui provavelmente vai ser cerca aqui em volta da casa, tem a grama, tem bastante coisa, mas vamos elencar as prioridades, né? Caixa d'água. Voltei pra batata doce, via Chapéu Agro. Sabe a nossa melancia, aquela gigantona? Meu sogro falou que tem que cobrir a melancia. Aqui, melancia. Tá grande, né? A gente tá falando aqui que essa é o Antônio e aquela ali é o Gabriel, que é um pouquinho menor aqui, ó. E meu sogro falou que tem que cobrir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco desse mato aqui, eu vou capinar, cortar com a enxada. Ali tem bastante, ó, umas laguneiras ali, tem uns negócios aqui, uns desse aqui. Vamos ver se vai dar certo, ó. Tipo, eu vou pegar um desse aqui, minha ideia, ó, pegar um desse, pegar uns vários desse aqui e juntar, botar lá em cima pra cobrir. Será que vai dar certo? Olha aí aqui, galera. Deu um montão. Gente, eu não sei que planta é essa aqui. Ela tem um cheiro de... Tipo, um cheiro de hortelã, cara. Nossa, ela tem um cheiro muito bom. É muito bom mesmo, assim, sabe? Um cheirinho bem agradável. E a ideia aqui... Essa melanciazinha tá aqui. Aí vamos cobrir ela. Diz que porque se ela não cobrir ela cozinha, sabe? Ela vai pegar muito sol e vai cozinhar. Então quando ela tiver na metade do tamanho que nem ela tá aqui agora, assim, né? Mais ou menos a metade, entre ela tá bem grande e tá coisa. Aí é bom cobrir. Aquela lá eu não vou cobrir, eu vou deixar ela desenvolver um pouco mais. E à medida que eu for achando melancias... Olha, uma nova melancia. Daí, tipo, chegou na metade, cobre. Porque senão a gente não quer perder, né? Não queremos melancias cozidas, queremos melancias no ponto, geladinhas. Ah, igual aquela que a gente botou na água aquela vez, lembra? Então tá bom, galera, é isso aqui. Ainda falta esse canteiro aqui, esse aqui, aquele ali. Esse aqui que eu tô, não, esse aqui que eu tô eu já capinei. Ah não, mas eu lá, falta aquela ponta lá. E essa aqui, esse aqui nós temos que arrancar na mão, ó. Senão ele... Olha uma melancia bem bebezinha. Olha aqui, olha o tamanho dela. Nossa, o tamanho do minha unha. Aí esse aqui, ó, esse aqui não dá pra capinar. Esse aqui tem que ser na raça mesmo, ó. Porque esse aqui, se não arrancar ele continua brotando da onde ele já tava. Então temos que arrancar ele pra não ter problemas de brotar. Beleza? E aí nós vamos por aqui, já vamos arrancando outros também. Enquanto isso, até terminar de arrancar esses aqui, depois vamos pra enxada. The breeze in the sky sings me a song.
E aí terminado. Vou jogar a enxada, tipo, num manifesto, assim, tipo, num momento, sabe, em comemoração a isso, assim. Uou! Beleza, olha aí, gente. Tudo capinadinho. Todos eles eu passei. Fui tirando o mais grosso, o fininho, assim, raspando. Onde tinha que dar uma cavocada, eu cavocava. Onde dava só pra raspar, eu ia raspando. E aí eu passava a enxada por baixo, assim, disso, porque ele brota aqui, né? Ele brota aqui, aí onde as ramas saem assim, tá vendo? Ó, ele vira um baração, ó, tá vendo? Muito legal, gente. Tô numa experiência muito legal. Nunca tinha plantado batata doce. Na verdade, não tinha plantado nada na vida, praticamente. Uma coisinha ou outra, mas enfim. De fato, eu posso dizer pra vocês que eu tenho uma roça de batata doce e uma roça de aipim. De milho. Meu... Falando em aipim, gente, aquele aipim ali, Deus, ele tá perdido, tá abandonado lá. Mas lá o mato tá muito grande, eu não consigo mais ir lá naquele aipim lá e só dar essa passadinha, sabe, de boa. Lá tá muito feroz. Nossa, ficou feio lá, ficou abandonado. Vocês viram, vocês sabem por quê também. Mas é isso aqui, ó, rocinha de batata doce. Vou cuidar do que eu tenho, né, de mais precioso aqui. Já tá bom que eu consigo cuidar. E lá, infelizmente, vai ficar daquele jeito, vai ficar meio abandonadão pra ver até onde vai. Mas que é uma dó, né? É uma dó. Eu tinha ido um vizinho, não tá vendo, outro vizinho, era pra ele vir aqui. Isso já faz o quê? Quase 2 semanas. E aí ele não veio, não falou nada também. Eu vou ter que talvez dar uma passada lá e trocar mais uma ideia com ele, pra ver se ele vem, pra ele poder vir aqui capinar pelo menos o aipim pra gente, sabe? Pra não perder. Olha aí, tava lá no meio da roça, daí acabou a bateria, o cartão de memória da câmera aí. Mas enfim, ó, vim pra cá já tomei um banho, eu já dei banho no Antônio também. Daí vai dar banho no Gabriel, porque eu e o Antônio agora, 6h30, a gente vai ter uma reuniãozinha. Na verdade, é uma aula que o Antônio vamos ter. E aí ele já tá de banho tomado, galo velho, todo gauchinho. Eu tô cheirando das roupas. Ele tava cheirando as roupas aqui, que as roupas tão... Então é o seguinte, a gente vai pra essa aula e daqui a pouco a gente volta e vamos jantar também, né, Ida? Tá bom? E olha, tá lindo o céuzão agora, ó. Já dei comida pros bichos, a hora que eu tava voltando, só não dei comida pros cachorros. Engraçado, né? Lá na montanha a gente tinha um amanhecer incrível, né? E de lá a gente não conseguia ver o entardecer, né? E aqui a gente consegue pegar sempre esse entardecer gostosão aqui. Eu fui lá até na varanda da casa antes, dei uma sentadinha lá pra ver como é que era, pensando ali como é que eu vou fazer a cerca, as coisas, que eu já tô mudando de ideia em alguns pontos. Na verdade não é mudando de ideia, né? É amadurecendo, você fica olhando, convivendo, imaginando, tu vai melhorando a ideia. E eu tenho certeza que depois que fizer ainda vai ter outros mudanças. Tu fala, podia ter sido assim, podia ter sido assado. Mas é isso, beleza? Vamos lá, filho, que já daqui a pouco tá começando. Ó, gente, tá eu e o Tunico aqui na primeira reunião, da primeira aula que o Antônio vai ter na vida, né, amor? Tá nós dois aqui. Na verdade, aqui nós vamos aprender umas coisinhas básicas pra lá na frente a gente poder aprender outras coisas. Então é isso aqui, ó. Tá me esperando pra entrar, o computador tá aqui. Em breve vocês vão saber o que a gente tá aprendendo, o que a gente tá fazendo tudo por aqui. E é isso, é uma reunião. Na verdade, não é uma aula de verdade, é uma reunião, é a primeira reunião, né? É que amanhã também vai ser o dia da natação. Dia da natação amanhã, é verdade, né? Alguém dormiu ali, deitou e dormiu. Gente, é isso. Chegamos ao final de mais um dia. Vou levar a coisa mais preciosa da minha vida, a Mumi. E a gente se vê amanhã. O importante é a jornada, coma toda a salada, divirta-se, cuidem dos seus e... No próximo episódio... Saí na corrida agora, prendeu o Alfa e o Elvis dentro do galpão, porque tá chegando uma chuva muito forte. A gente viu ali na internet que teve cidades vizinhas aqui que chegou a dar, tipo, 10 centímetros de granizo. Seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.